Deputado federal Mário Heringer, lá do nosso querido Minas Gerais. Deputado estadual Mata Rocha, do meu Rio de Janeiro. Deputado André Figueiredo, meu líder da bancada. Pedro Bezerra, nosso deputado federal do Ceará. Félix Mendonça, nosso deputado federal da Bahia. Quem mais aqui de mandato? Está aqui o Leônidas Crispim, nosso deputado federal do Ceará. O Tony Henrique, a torcida organizada. David Miranda, nosso deputado federal, que defende a questão da diversidade com muito orgulho para a gente. Já falei do Leônidas Crispim, nosso deputado federal do Ceará. Valdir, vamos chamar as mulheres para vir para cá, por favor? Eu queria fazer uma recepção com o Ciro. Miguelina, Shirley, Juliana, Carol, vocês, toda mulher aqui do lado, aqui. Mulheres do lado de cá. Privilégio só para as mulheres, os homens ficam aí. Leila. Eu chamei as mulheres pelo seguinte. O nosso partido tem uma história. Essa sede do PDT, Leila, se chama sede Neuza Goulart Brizola. Neuza Goulart Brizola. Aquela foto que estava ali. Quando o Brizola foi para o exílio, Juliana Neta sabe disso, ele foi acolhido na Embaixada Americana do Uruguai e teve que deixar seus filhos sendo cuidados por uma amiga da dona Neuza, porque eles não queriam que os filhos corressem risco de vida. E o Brizola foi para o exílio. Dona Neuza, que foi uma espécie de madrinha minha, Juliana, você sabe disso, era uma mulher que todos os bens que ela possuía, as terras que ela tinha herdadas, família Goulart, uma família muito tradicional em Samboja, ela teve que se desfazer para garantir a sobrevida de Brizola no exílio. Sofreu muito com o exílio. Muito tempo sem ver os filhos. Muito tempo sem dar atenção que os filhos precisavam, que os netos precisavam. Eu estou simbolizando nisso, gente, a força que uma mulher tem nos momentos difíceis. A força que a mulher tem para nos dar coragem. A força que a mulher tem para mostrar os caminhos da acessibilidade muito maior do que de nós, homens. E o Ciro tem esse compromisso, filho de uma professora que é, homem que, aparentemente, com a voz potente do cearense, assusta alguns pelo tom da sua voz, que não conhece o amor profundo que ele tem pelos mais pobres, pelas crianças, o respeito pelas mulheres. Eu costumo dizer, quer conhecer a relação do Ciro com as mulheres? Pergunte à sua esposa Gisele, pergunte às suas ex-duas companheiras, a Patrícia Sabó e a Patrícia Pilar. Vocês só ouvirão elogio, só ouvirão carinho, só ouvirão respeito. Por isso, eu quero dizer, enquanto presidente do PDT, esse para mim, companheiro Miro Teixeira, é um momento muito especial, porque é o momento da afirmação de um partido, Miguelino, de afirmação de ideias, mesmo muitos achando que nessa política comercializada, vulgarizada, muitos achando que não vale a pena sonhar, nós sonhamos. Muitos achando que não vale a pena acreditar no seu semelhante, acreditar numa sociedade mais justa, mais fraterna, nós acreditamos. Muitos esquecem dos seus antepassados por vergonha que tem deles, nós nos orgulhamos. Muitos esquecem e pedem para esquecer os livros que leram, nós lembramos. Muitos não querem acreditar que essa pátria chamada Brasil ainda não se encontrou com o povo para formar uma verdadeira nação. E nós vamos continuar lutando pela essa nação. Ali, do lado, no Palácio do Planalto, tem um gangster. Tem um homem que está roubando a esperança do povo brasileiro. Tem um homem que desvia o assunto da miséria, da fome, do preço do gás e quer criar a mentalidade da discriminação, da raiva, do ódio.
quer desviar a atenção para o desgoverno, para o despreparo da corrupção do seu governo, para levar a atenção para a discriminação, para o racismo, para a religiosidade falsa. Nós seremos a resistência. Nós somos o partido dos caçados, dos oprimidos, de todas as minorias que são grande maioria nesse país. Por isso, companheiro e amigo Ciro, você, presidente, nos representa. Nós nos sentimos representados por esse companheiro. E afirmando mais, esse que berra, que diz que pode botar tropa contra nós, não sabe o tamanho da nossa coragem. Nós vamos resistir, doe a quem doer. E não tememos nada nem a ninguém para defender a pátria brasileira e essa democracia. Por isso, Ciro nos representa a voz de um patriota, a voz de um leal e fiel escudeiro da causa trabalhista, a voz de quem tem coragem de tocar na ferida do sistema financeiro que sangra e destrói o crescimento da nação. Com vocês, o futuro e próximo presidente do Brasil, Ciro Ferreira Gomes. Ele é médico. Obrigado a todos. Antônio Henrique. Meus irmãos, juízo. Meus irmãos, minhas irmãs, a primeira palavra a todos, a todas, a cada um e a cada uma é o meu muito obrigado de coração, meu muito obrigado para todos e para todas que vieram de tão longe para estar conosco nesse momento solene, formal, grave, mas extremamente generoso e esperançoso. A todas e a todos, meu muito obrigado. Tomem muito cuidado na volta, cada um de vocês são pessoas muito preciosas. Eu quero cumprimentar a todos e a todas, na pessoa do meu amigo e irmão, sem cuja liderança nós não estaríamos aqui. Carlos Lupe, militante número 1 do trabalhismo brasileiro, meu amigo e meu irmão, muito obrigado a você. Quero cumprimentar a todos os futuros governadores e governadoras, agradecendo a honra de lutar ao seu lado. Acho que é recorde no PDT de companheiros e companheiras que vão disputar o governo do Estado. Eu quero saudar a futura governadora do Distrito Federal, onde eu virei morar, Leila. O Distrito Federal merece, precisa da Leila. Todo o Brasil tem a minha gratidão, o meu carinho, o meu respeito, mas não posso esconder que é de lá que eu venho. Quero cumprimentar o futuro governador de todos os cearenses, Roberto Cláudio. Vá lá, meu irmãozinho, e una o nosso povo. Nosso povo está ameaçado. Vá lá e una o nosso povo. Conte com essa gente forte que está aqui. Eu quero cumprimentar aquele lugar onde nasceu o trabalhismo brasileiro para se projetar como a força mais importante do Brasil, o Rio Grande do Sul, na pessoa desse quadro extraordinário, homem do Ministério Público, dedicado à luta do povo gaúcho e brasileiro, meu companheiro Vieira da Cunha. É uma honra muito grande. Obrigado, senhor.
correu o Rio Grande, os Pampas, as Missões, a metade sul, o norte, Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, o Vale dos Sinos, ao seu lado, o futuro governador do Rio Grande, que merece e precisa desse homem. Obrigado. Eu quero cumprimentar esse jovem talento. É impressionante como ele, né, eu brinco pelo carinho que tem, o novo Silvio Santos, pelo carisma, pela simpatia, mas é uma pessoa que produziu resultados impressionantes, até na complexa e tormentosa questão da segurança pública. Há 10 anos não se mata um jovem negro na periferia de Santana do Parnaíba, o futuro governador de São Paulo, Elvis César. É uma alegria muito grande, meu companheiro. Vamos correr os Pampas, vamos correr todos os pedaços do Brasil. Mas se a crise tem uma sede, é São Paulo. E se o Brasil quer sair da crise, isso passa por São Paulo. Será tarefa nossa reunir aquele povo. Quero cumprimentar a essa mulher extraordinária que vem da causa do povo, na luta da justiça e que governará um dos estados mais complexos, de onde sai 8% da produção industrial do Brasil, embora tudo se faça contra o Amazonas. Carol Braz, é uma honra correr os igarapés da nossa linda Manaus até Tabatinga, aonde praticamente a holding do crime hoje nega a existência do Estado soberano brasileiro. Eu quero cumprimentar a esse extraordinário administrador público. Um exemplo, é absolutamente impressionante o que nós do PDT podemos mostrar em tempos de desmoralização da política. Quem quiser ver políticas públicas acontecendo em saúde de forma exemplar, em educação de forma exemplar, vá ver o testemunho de luta, de trabalho de Rodrigo Neves, com quem eu quero correr o sofridíssimo estado do Rio de Janeiro. Povo carioca, povo fluminense, não aceitem mais o terror da milícia, o terror da facção criminosa, a demagogia rasteira, a conversa fiada de uma esquerda de goela que nunca deu um dia de serviço a ninguém. Esse é o administrador Rodrigo Neves, pronto para unir o Rio de Janeiro e libertá-lo do crime organizado que hoje está no Palácio do Governo do Estado. Quero cumprimentar ao nosso companheiro, que no Paraná enfrenta uma condição de muita hostilidade, mas que tem a vocação, o espírito público, o amor ao povo e a decência para oferecer ao povo paranaense a sua candidatura, meu caro Ricardo Gomide. É uma honra muito grande, meu companheiro, voltar a lutar ao seu lado. Quero cumprimentar, eu estou só fazendo a saudação, mas eu estou com realmente muita gratidão a todas as mulheres brasileiras. A mulher brasileira que vai salvar o nosso país. É a mulher brasileira que está dando indicações em todas as pesquisas, que já entendeu que o genocídio, a mentira, não podem mais ser prevalentes na luta política brasileira. E se há uma mulher brasileira de altura, de valor, de conteúdo e de afeto extremo, é essa companheira que nos lidera ao movimento de mulheres do PDT, Miguelina Vecchio. Essa é uma mulher absolutamente inspiradora. Quero cumprimentar a minha família, ao pequeno Gael, meu caçula, como a gente ainda está andando no jatão da Gol, né? O voo saiu de madrugada, eu achei que era impertinente trazê-lo. Um beijo, meu filho querido, peço desculpa de não estar cuidando de você com o amor e o carinho que eu gosto de dar, e eu tenho você como inspiração. Mas a minha mulher, de todas as horas, o amor da minha vida, Gisele. Meus filhos, Lívia, que está aqui, Cirinho, Yuri, minha irmã Lia, meu irmão Lúcio, meu irmão Cid, meu irmão Ivo, um abraço a todos. É uma honra pertencer a essa comunidade. Mas vamos aqui a umas falas, para além daquilo que me dita o meu coração grato, meu coração esperançoso. Queridas companheiros, queridos companheiros, não me cabem... Faltou a Maria Clara, minha netinha, claro. Minha netinha Maria Clara, vem aqui. Essa é a minha neta. O Gabriel é muito pequenininho, não dá ainda para ver. Dá a mão para o pessoal aí falar. Como é? Faz... Obrigada, Brasil!
eu sou, pode acreditar, o homem pessoalmente mais feliz. Eu dizia, queridos companheiros, não me cabem nesse momento outras palavras senão agradecer. Agradecer e enaltecer. Agradecer e enaltecer, antes de mais nada, ao meu amado partido, o Partido Trabalhista Raiz, ao PDT, que apesar de todos os constrangimentos e pressões, mostrou a raça, o valor e a altivez. Meu querido PDT, você que unido e compareceu aqui hoje em torno do meu nome, em um momento de tanta desunião da nossa pátria. Muito obrigado. E ao seu líder, Carlos Lupe. Agradecer e enaltecer sempre será pouco a minha querida mulher Gisele e a toda a minha linda família que me vem apoiando e dividindo grandes sacrifícios nessa luta. Agradecer e enaltecer ao meu amigo de fé. Quantas vezes eu repeti isso, será pouco. Meu irmão, meu camarada, nosso presidente Carlos Lupe, homem profundamente comprometido com as bandeiras do PDT e com as melhores causas do Brasil. Agradecer e enaltecer a minha militância. Vocês, a turma boa, os mais aguerridos, combatentes no debate das ideias e da paz democrática, amigo Gerardo. Agradecer e enaltecer a toda a minha equipe pela dedicação e empenho. Professor Nelson Marconi, professor Mauro Benevides Filho, meu caro João Santana, enfim, a toda a equipe de pessoas que vocês veem que preparam com tanto esmero cada passo da nossa luta. Agradecer e enaltecer ao povo brasileiro por manter essa nação viva e por ter tido a paciência, estar tendo a paciência de escutar a minha mensagem. E agradecer e enaltecer, sobretudo, a Deus, que na sua infinita sabedoria e misericórdia tem me protegido e me dado alento, inspiração para seguir sempre em frente. Na verdade, companheiros e companheiras, cada mal que contra mim se levanta acaba me fazendo um grande bem e ao onipotente Deus superior que eu agradeço tudo isso. Minhas irmãs e meus irmãos, permitam-me começar a minha fala, que já vai se iniciando mais longa do que eu planejava, revelando uma conversa particular que eu tive com um amigo há poucos dias. Um profissional bem-sucedido, e ele me perguntava, e eu acho que eu devo repartir com vocês isso, porque diz muito do meu estado de espírito. Ele me perguntou, Ciro, o que é que leva uma pessoa experiente, sabedora das coisas como você, querer ser presidente desse Brasil de hoje? Um país tão cheio de dificuldades, tão mergulhado em tão graves conflitos. Talvez por delicadeza ele não tenha completado. E o que é que faz você prosseguir em uma candidatura com tantos obstáculos, cercada de armadilhas, não faltam humilhações, aquelas que querem que o povo não tenha direito nem sequer de votar, antecipando aquilo que apenas hoje começa? Talvez ele, por delicadeza, não tenha me perguntado, tu não está vendo não que é difícil demais? Eu disse a ele 4 palavras que me moviam e quero repartir com vocês. As mesmas 4 palavras, e isso ele não sabe, mas alguns amigos que estão de longa data na luta comigo sabem, as mesmas 4 palavras que me moveram durante toda a minha vida. Fé, paixão, coragem e desafio. Fé e paixão pelo Brasil. Fé e paixão pelo Brasil, pelo povo brasileiro e pela política, que é a linguagem da democracia. Coragem para enfrentar qualquer tipo de risco ou cara feia. E espírito desafiador, capaz de desafiar qualquer desafio. Esse jogo redundante de palavras, desafiador, capaz de desafiar qualquer desafio, não é mote do repente de algum cantador nordestino, cearense, mas um talismã poético da minha vida de brasileiro e nordestino. Com ele eu nasci, com ele eu cresci e com ele certamente, espero que demore um pouco, morrerei algum dia. Venho de uma estirpe que sintetiza 2 culturas de trabalho e resistência. Estou me lembrando aqui dos meus velhos pais. Eu sei que eles estão aqui do meu lado. Eles estão aqui, presentes,
na força que estão me dando. Minha mãe, brasileiros, que pelo fio do coração dos meus companheiros aqui nos ouvem no Brasil inteiro, pela internet, pela imprensa, a minha mãe era do interior de São Paulo, território que acolheu imigrantes de vários cantos do mundo, imigrantes de muitas partes do Brasil. O meu pai, também muito sofrido e pobre, conheceu minha mãe ainda muito pobre, quando migrante nordestino, que fora para as terras paulistas em busca da sobrevivência. Mas essa junção da força paulista e da garra nordestina fez dos dois grandes vencedores e inspiração para a minha luta, que só cresce na adversidade. Do tipo especial de vencedores, daqueles que vencem na vida e não se quedam no egoísmo, passam a ajudar muitos outros a vencer. Eu sou de uma geração que acompanhou ainda ali, na primeira infância do final glorioso do governo de Juscelino Kubitschek, onde tudo dava certo nesse país. Depois a agonia política de João Goulart. E enfrentamos, a minha geração, na juventude, os tempos de chumbo da ditadura. Eu fui um político jovem, deixem que eu me reapresente a todos vocês, que teve os privilégios simultâneos de participar ativamente da reconstrução democrática do Brasil e lutar pela modernização de um Estado, o Ceará, meus irmãos e queridos irmãos cearenses. O Estado do Ceará, até então, era um dos mais pobres e politicamente atrasados do Brasil, o meu amado Estado do Ceará. Eu fui um dos humildes e jovens lavradores que ajudaram a replantar no solo brasileiro a sementinha da democracia. Essa plantinha tenra, tão definida na metáfora do grande Otávio Mangabeira, avô do meu dileto amigo e compadre e conselheiro, professor Roberto Mangabeira Unger. Essa plantinha tenra, que mais uma vez está sendo açoitada por tempestades, mas que vai sobreviver. Ainda muito jovem, eu tive o privilégio de lutar pela democracia. Vocês não têm ideia do meu privilégio e da minha honra. Ao lado de próceres do calibre de Ulisses Guimarães, Mário Covas, Franco Montoro. E olhem que honra e privilégio. Ali está a estátua dele, ao lado desse grande titã da vida pública brasileira, que mora no coração de todos nós, trabalhistas, pedetistas, meu amigo imortal Leonel de Moura Brizola. Fui colega do Brizola, governador, e tive a honra de ter tido dele o último voto em vida para a presidência do Brasil. No meu Ceará, eu tive a honra de ser o prefeito mais jovem da capital. E o desafio de reconstruir Fortaleza, ora, como eu lembro, completamente destruída pela incompetência de um partido que não sabia governar e que até hoje parece que não aprendeu direito. Depois vocês veem no Google quem é que me antecedeu no estado do Ceará. Qual partido? Em seguida, também como o governador mais jovem da história do Brasil, tive a dupla honra de continuar a obra modernizadora desse extraordinário amigo e irmão, Tasso Ribeiro Gereissati, e de acabar com a era dos coronéis no Estado e abrir como nunca espaço para as mulheres na vida pública, meu caro Lupe. Você sempre tão preocupado corretamente em garantir que o Brasil precisa superar a nossa cultura de patriarcado e de discriminação. Não obstante as repetidas fake news insistem em me chamar de coroné, tanto os filhos do Bolsonaro quanto a burocracia do PT repetem igualzinho essa mesma grosseria. A esse humilde, coroné, um humilde soldado da luta democrática e da luta pelo desenvolvimento do Brasil. O mesmo soldado modesto da democracia que teve a coragem de assumir o Ministério da Fazenda a convite do grande injustiçado presidente Itamar Franco e ajudei a salvar o Plano Real, que começava a afundar, indo para o brejo pela especulação financeira, que fez, como sempre fez, da tragédia do povo, razão e causa da sua fortuna e egoísmo. Eu fui o ministro da Fazenda mais jovem da história do Brasil. Ficando velho, a gente vai se lembrando dos tempos da juventude. Mais jovem ministro da Fazenda da história do país, e mesmo em curto tempo de mandato, eu consegui estabilizar a economia, estou só me apresentando, acabar com o descontrole que reinava no sistema financeiro, cobrar impostos dos ricos sobre os lucros e dividendos
implantar a medida que permite a participação dos trabalhadores no lucro das empresas. Antônio Neto, presidente da Central Sindical, estava comigo ali na vizinhança do fim do ano de 94. Criei a taxa de juros de longo prazo para permitir que o investimento no Brasil não sucumbisse, como está sucumbindo hoje, às mais perversas e escorchantes taxas de juros do mundo. Bom, como eu fiz em todos os cargos públicos que eu ocupei, estou me apresentando ao povo brasileiro. E o farei em qualquer outro que eu venha ocupar. Eu deixei o Brasil com pleno equilíbrio nas suas contas. Como governador e prefeito, nunca, nem um dia sequer, gastei mais do que arrecadei e nunca tive um só dia de déficit fiscal. Nenhum outro político brasileiro pode dizer isso que eu estou dizendo ao povo brasileiro nesse momento. Apesar de todo o empenho de como enfrentei e corrigi déficits financeiros, acreditem, a minha maior luta, permitam-me a imagem de discurso, foi sempre contra o déficit social. Para a tristeza dos brasileiros, o Brasil está perdendo feio a luta nessas duas frentes. O seu déficit financeiro e o seu dramático déficit social aumentam a cada dia. E no círculo vicioso da incompetência, do oportunismo e da bandidagem, tenta-se sempre corrigir um, agravando o outro. Sem falar do agravamento do déficit moral, que contamina historicamente as nossas relações políticas. Ou seja, somos vítimas, os brasileiros, mais do que nunca, da falta de vergonha, do roubo e da exploração da pobreza, dosados pela insensibilidade e mediocridade de uma classe dirigente inescrupulosa e incapaz. Minhas irmãs e meus irmãos, nunca, e eu conheço essa pátria, nunca o Brasil empobreceu tanto e tão rápido, material e espiritualmente, como nos últimos anos. Por isso, o compromisso que eu assumo perante o meu partido, que acaba de me honrar com a indicação à presidência da República e principalmente com o povo brasileiro, que eu espero me dê a honra de me eleger o seu presidente, é lutar contra essa realidade cruel, para vencermos juntos essa batalha de vida ou morte para a maioria do povo trabalhador do país. Nunca o país teve um presidente tão insensível e incompetente como o que ocupa atualmente o Palácio do Planalto. Fora Bolsonaro! Usar e emporcalhar. Usar e emporcalhar. Usar e emporcalhar são os melhores verbos para definir o seu método de permanência. Porque ele não trabalha. A imprensa não chama tanta atenção, mas ele é um grande preguiçoso. Não trabalha, não pensa, não executa nenhuma ação em favor do povo brasileiro. Ele apenas usa como pocilga o belíssimo palácio desenhado por Niemeyer. E parece estar disposto a tudo para fazer dele seu acampamento de guerra híbrida. Eu viajo pelo Brasil inteiro e pergunto às pessoas, vocês conhecem algum grande hospital, uma escola, uma estrada que Bolsonaro tenha feito aqui no seu estado? A resposta é um sonoro não. Pergunto a eles, aos brasileiros, por aí afora, por onde ando, vocês conhecem alguma fábrica, algum grande investimento que Bolsonaro tenha trazido para o seu estado? A resposta é outro sonoro não. Eu pergunto a eles, vocês já assistiram algum gesto de carinho, de empatia, ou pelo menos de compaixão desse presidente genocida? A resposta é mais um sonoro não. E eu agora pergunto a vocês, alguém aqui já viu alguma decisão ágil, precisa, tomada no momento certo e em favor das pessoas certas por esse ser hediondo? Seguramente não, seguramente não. E olha que nessa plateia de amigos e de gente tão querida e amigas de gente tão querida, há algumas das mais atuantes e bem informadas pessoas da nossa República. Mas todos estamos a ver diariamente um festival de mentiras, agressões, desmandos e manipulações de toda espécie. Assistimos esta semana ao mais horrendo espetáculo de apologia da ditadura e de vexame internacional já feito por um presidente em toda a nossa história. E talvez, eu acredito, na história do mundo moderno civilizado. Vocês viram? O presidente da nossa República
chama os embaixadores das potências e nações estrangeiras para esculhambar o nosso país e degradar nossas instituições, que a ele cabe, por juramento constitucional, velar, proteger e fazer respeitar. Estamos assistindo nos últimos meses a mais desavergonhada tentativa de permanência no poder já feita por um presidente, a usar da forma mais criminosa possível este maléfico instrumento chamado reeleição, que nós vamos acabar na primeira hora, quando chegarmos lá. Para isso, usa de um lado a mão pesada da repressão e da ameaça, de outro, a mão ágil do estelionato eleitoral. A mão pesada de autocrata é a que cria mentiras sobre a segurança das urnas e insinua intervenção armada contra o nosso povo. A mão ágil de larápio é a que moldou a famigerada PEC Kamikaze, o maior estelionato eleitoral de toda a nossa história. Essa mesma mão já havia costurado acordos com parte do Congresso e construído juntos um bunker de obscuras transações, o famigerado orçamento secreto, que vai acabar no primeiro dia do meu governo. E as duas mãos já haviam cooptado setores das Forças Armadas, atraídos vergonhosamente por benesses e mordomias que não dignificam o uniforme do Duque de Caxias. Mas todo esse esforço será em vão, pois as benesses fugazes serão engolidas pelo abismo da grande, imensa miséria que toma conta do país e humilha o nosso povo. E a sabedoria popular, com isso eles não contam, e eu sei que podemos contar. A sabedoria popular vai salvar nosso povo e nosso país de ser enganado por esmolas distribuídas às pressas e de última hora por um governante que ignorou os pobres durante todo o seu governo e na pandemia provocou a mortandade de centenas de milhares de brasileiros. Um crime pelo qual ele irá responder, junto com outros, em tribunais livres e soberanos, e é outro juramento que eu faço ao povo brasileiro. Não ficará impune o genocídio que foi feito no nosso país. Minhas amigas e meus amigos, Bolsonaro tem imensa culpa em tudo que está acontecendo, mas ele, deixem que eu lhes pondere, não é apenas causa. É preciso que nós tenhamos humildade para entender que Bolsonaro é também efeito. Ele é efeito de um modelo econômico e de uma escola corrupta de governar que encaminharam o país com pouquíssimos altos e muitíssimos baixos para uma tragédia anunciada que nós procuramos chamar a atenção do povo ali na luta de 2018. Esse modelo foi tão enganador e improvisado que aos poucos foi descontentando a todos e alimentando frustrações e ressentimentos em amplos bolsões das várias camadas sociais que repartem a nação brasileira. Esse modelo mal acabado de neoliberalismo tropical começou no Brasil há quase 30 anos. Foi camuflando uma crise crônica, lenta e corrosiva durante os 14 anos do PT, até que ela se tornou aguda e insuportável. Esse modelo econômico de uma elite ao mesmo tempo neocolonizada e neoescravista menosprezou os pobres todo o tempo, seja com políticas sociais compensatórias ou seja com o mais puro e gelado desprezo. E notabilizou-se pelo privilégio dado aos banqueiros em detrimento dos que produzem e dos que trabalham. Seu modelo social é o pobrismo, que significa, entre outras coisas, procurar pacificar, contentar os pobres com migalhas e transferir o centro da verdadeira riqueza para os ricos brasileiros. Num banquete dos ricos e resto para os pobres. Collor preparou a cozinha, Fernando Henrique serviu a mesa e Lula temperou a comida. Dilma, Temer e Bolsonaro apenas requentaram o prato. Todos, absolutamente todos, serviçais dos mesmos patrões e seguidores da mesma receita. Não se pode negar, porque aqui se cultiva a decência e a honestidade, não se pode negar que durante alguns anos do PT, esse modelo produziu curtos ciclos de crescimento e de atenuação da miséria, mas sempre amparados pela bonança passageira dos preços dos nossos produtos tradicionais no estrangeiro. Sempre meros voos de galinha em um país com céus e horizontes propícios a voos de águia. Como eles nunca fizeram nenhuma reforma estrutural necessária e como eles sacramentaram a forma corrupta de governar, tudo foi aos poucos se desmoronando. E a casa, como sempre,
caiu na cabeça dos mais pobres e da nossa esmagada classe média. Infelizmente, nesse país, é sempre o pobre e a classe média que pagam a conta. E a cada dia essa conta está mais alta. Todos os presidentes mantiveram o infame tripé macroeconômico e sua tóxica política de juros, seja por inércia, por incompetência ou por mera submissão ao grande capital nacional e internacional. A pretexto de conter a inflação, estão fazendo de novo. Mantiveram uma das taxas de juros mais altas do mundo ao longo desses últimos 26 anos. A pretexto de melhorar a arrecadação e a eficiência do Estado, montaram um dos sistemas de impostos, um dos sistemas tributários mais burros e injustos do planeta Terra, onde o pobre paga muito mais do que o rico e quem produz paga muito mais de quem especula. Vivemos agora a era amarga desse legado, com a economia estagnada, a fome e a miséria voltando a ficar crônicas, a educação de péssima qualidade, a saúde sucateada, o brutal endividamento recorde das famílias, juros estratosféricos e a carestia tomando conta de tudo. Hoje, companheiros e companheiras, brasileiros, meus irmãos, brasileiras, minhas irmãs, mais de 31 milhões de irmãos e irmãs brasileiros estão passando fome. 125 milhões dos nossos seres humanos. Não é possível que a classe dirigente brasileira, de uma vez por todas, tenha trocado no peito o coração por uma pedra. 125 milhões não estão conseguindo fazer sequer as 3 refeições diárias num dos países que mais produz comida de todo o planeta. 104 milhões vivem só com R$14 ou menos por dia. Quase 11 milhões estão abertamente desempregados. 11 milhões e 800 mil crianças de até 3 anos, na hora crítica de formação da arquitetura do cérebro dos nossos filhos, estão sem creche. E 66 milhões e 600 mil pessoas estão humilhadas, penduradas no SPC e no Serasa. A classe média, que diminui cada vez mais, sofre também com as mensalidades do plano de saúde que saíram de controle, mensalidades escolares, aluguéis ou prestações da casa própria. Há um dado bastante curioso e significativo nisso tudo. Como o modelo econômico e a política social eram frágeis e equivocados, bastou um rápido vendaval de uma direita ainda mais incompetente para destruir por completo o tal legado dos governos autorreferidos de esquerda no Brasil. Um legado de uma fragilidade tão assustadora para quem governou pela generosidade do povo brasileiro por longos 14 anos. Foram 14 anos de oportunidade em que a população brasileira deu ao PT a chance de mudar o Brasil. E aí está o legado. Mesmo assim, eles estão pedindo agora para voltar. Será para produzir mais enganações e inconsistências? Qual é o milagre que pode conseguir que eles façam em 4 anos aquilo que não fizeram em 14 anos? Nenhum milagre pode garantir isso, até porque os santos, ponham muitas aspas nisso, são os mesmos. E eles estão até muito piorados. Olha, eu vendo aí as fotografias dos acordos, dos conchavos, da falta de escrúpulo com que chama o povo brasileiro para lutar contra o golpe, para no dia seguinte estar abraçado e beijando na boca com toda intimidade aqueles que promoveram o golpe. Estão mais desatualizados, mais arrogantes, prepotentes e alguns até mais vorazes. Os mais gulosos, lá no Ceará tem um, os mais gulosos com a síndrome de abstinência de quem ficou fora da comilança por algum tempo, querem se lambuzar de novo sob o olhar faminto de milhões de brasileiros. Que grande ironia eles pedirem para voltar, alegando que vão fazer agora o que não fizeram. Que triste que tente se aproveitar da sofrida, fraca memória das pessoas para dizer que realizaram uma obra que nunca foi realizada. Que cínico que se aproveitem da situação atual de degradação, parte dela pela herança dos seus erros, para avivar uma memória afetiva ilusória. Será que acham que os 14 anos foram pouco tempo? Para comparar, eu gosto de lembrar, amando a história, que em menos tempo Napoleão Bonaparte redesenhou toda a Europa e Alexandre o Grande agigantou o mundo grego. Mas para não ir tão longe, vejam a obra de Getúlio, ou mais próximo, vejam a obra de Juscelino.
14 anos aqui, e o que o lulismo conseguiu foi parir Bolsonaro. Que obra monumental, não é? Que obra monumental. Ou alguém acredita de sã consciência que o Bolsonaro chegou de Marte navegando uma carruagem de fogo. Bolsonaro é produto da construção magoada e iludida do povo brasileiro, machucado pela mais grave crise econômica e pela mais grave revelação de escândalo de ladroeira levado ao centro de modelo de poder pelo lulopetismo. Companheiros e companheiras, o Brasil chegou a essa situação porque a esquerda de goela e direita foram e são cúmplices do mesmo modelo e são incapazes de propor uma saída, de abrir um novo caminho. É por isso que Lula e Bolsonaro querem transformar essa eleição na mais vazia de debates e de confronto de ideias de todos os tempos. Ora, vejam, o Brasil vive a pior crise da nossa história e os dois dos principais responsáveis por essa crise estimulam a polarização vulgar, personalista e odienta, um alimentando o outro, um agredindo moralmente o outro, reduzindo tudo a uma trágica e ridícula disputa pessoal. Essa polarização odienta, despolitizada e apaixonada não produz diagnósticos para os nossos problemas, não constrói soluções, apenas xingamentos morais e ideológicos. Os dois disputam entre si quem é o mais corrupto, quem é o mais autoritário, quem é o mais fascista ou quem é o mais comunista. Parece que nós estamos nas antecedências da Segunda Guerra Mundial. Xingam quem é o ateu, o abortista e o homofóbico. É essa a pauta de discussão que eles têm para apresentar ao país? São estes os problemas mais cruciais do povo brasileiro? Aonde estão as novas propostas para a educação? O Brasil está perdendo a corrida da economia do conhecimento, do mundo digital, estão regredindo em matéria de educação, ciência, tecnologia e cultura. A saúde, cadê a proposta para um povo que está passando a dificuldade que o nosso povo está passando? Cadê as ideias, o debate, o diagnóstico sobre a segurança pública num país em que o espinho do medo está espetado no coração de todas as famílias e as periferias estão aterrorizadas pelo combate das facções criminosas que se sediaram no país sem nenhuma inovação institucional ao longo dos últimos 20 anos e sem aventar um centavo proporcionalmente o orçamento, minha cara Marta Rocha, despendido pelo setor público no enfrentamento da violência. Como é que farão o país crescer e gerar mais empregos? É insultando um de comunista e outro de fascista? Isso não gera emprego, não bota comida no prato de ninguém. Como é que eles pensam para fazer a recuperação da indústria nacional que está sendo destruída? O que é que eles pensam fazer para o futuro da Amazônia? O Brasil está perdendo o controle sobre o seu território. O que é que vão fazer para controlar a inflação, sem produzir recessão como estão produzindo, e para baixar os preços sem gerar desabastecimento? Vão matar a fome dos pobres distribuindo picanha e cerveja? Vão resolver o problema da segurança distribuindo arma para todos? Vão acabar a corrupção convidando os mesmos corruptos para que continuem, para que fiquem onde estão, como faz o Bolsonaro? Ou chamando aqueles velhos e manjados corruptos de volta, como despudoradamente Lula está fazendo? Esse vazio de propostas e esse deserto de debates formam, sim, o painel da maior fraude eleitoral da história. Este, sim, é o maior crime de lesa-pátria de todos os tempos. Essa postura de Bolsonaro e de Lula não é apenas uma zombaria com o destino do povo brasileiro, como também uma seríssima ameaça de que o caos possa tomar conta do país. Que o Brasil vire uma antinação, um estado zumbi, um acampamento de eternos miseráveis a despertar a cobiça ou a mera compaixão do mundo. Minhas amigas e meus amigos, o atual quadro político é tão surreal e trágico que uma boa forma de o explicar e de abrir os olhos das pessoas é utilizar a literatura de terror. Estamos vivendo uma realidade que mistura os ambientes e personagens dos célebres romances, o Frankenstein, da Mary Shelley, e o Médico e o Monstro, do Stevenson. Lula está escrevendo uma versão política do Médico e o Monstro, e Bolsonaro rascunha uma versão grotesca de mau gosto do Frankenstein. Igual ao médico Dr. Jekyll, Lula, que gosta de brincar de Deus, está gerando um monstro. Bolsonaro, que gosta de brincar do diabo, Belzebu, como o Lupe fala, né, está recolhendo os cacos do pior que restou da política brasileira,
e montando um Frankenstein. Os dois estão causando um mal terrível à política brasileira e estimulando seus seguidores a criar e estimular duas versões maniqueístas e doentias na política. Isso é trágico, do bem absoluto e do mal absoluto. Por isso que estão se matando pessoas inocentes. Por isso estão se matando pessoas inocentes pelo Brasil afora. Cada um diz que tudo de bem está do seu lado e tudo de mal está do lado do outro. É o nós contra eles, em versão mista de farsa e de tragédia. Pelos seus erros, Lula parece ter saído da prisão para aprisionar o Brasil em uma camisa de força. Por sua péssima índole, Bolsonaro, que chegou ao poder pelo voto, quer usar o voto para destruir as eleições e a própria democracia. Para isso, está fazendo uma criminosa engenharia reversa com a máquina mais modernizadora do nosso sistema eleitoral, a urna eletrônica. Os seguidores dos dois lados ouvem a música encantatória dos seus líderes e mergulham em uma espécie de transe coletivo, envoltos irracionalmente em um neurótico conflito político que pode destruir o país. No fundo, estamos vivendo uma versão repetida, piorada e ampliada das eleições de 2018. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que o Brasil não percebe isso? Será que intelectuais, artistas, políticos tão maduros e competentes vão continuar embarcados nesse Titanic? Minhas irmãs e meus irmãos, todos nós sentimos hoje na pele as consequências das eleições de 2018. Nós não temos o direito de fazer o Brasil repetir esse erro dramático, tentando equivocadamente corrigi-lo com um sinal invertido. Primeiro, porque reduzir o debate a um embate pessoal é aumentar o clima de violência que divide o país. Segundo, porque trocar pessoas, mesmo que de ideologias diferentes, mas que na essência praticam o mesmo modelo, é repetir o erro que vem sendo cometido há décadas e que levou o Brasil a viver o que estamos amargando hoje. Só se pode unir verdadeiramente um país e garantir paz duradoura em torno de um novo e generoso projeto e de novas e generosas ideias. E só podemos salvar o Brasil se sairmos do atual modelo econômico e se aniquilarmos de uma vez por todas a forma corrupta de governar o nosso país. Lula e Bolsonaro não defendem e não podem defender esse rompimento, porque se apoiam nesses dois mecanismos apodrecidos. Nesse ponto, com todas as suas diferenças, eles são muito parecidos. Mudam apenas configurações, simbologias e emoções do mesmo modelo. Eu procuro ser completamente diferente. Eu quero unir o país em torno de um novo projeto e não em torno da minha personalidade. Tenho trabalhado esse projeto há anos, com a ajuda de centenas de estudiosos de várias áreas e correntes. Com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, nós vamos vencer inúmeros desafios. Ele está todo detalhado no livro, que muitos carregam, para minha alegria, nas nossas reuniões, Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Olha, alguma coisa muito importante está acontecendo no Brasil. Vendemos já mais de 200 mil exemplares. 200 mil pessoas compraram esse livro e isso é o que é um legado que já me basta e me dá muito orgulho ajudar a construir uma corrente de pessoas lúcidas que não sejam zumbis, vítimas de manipulações carismáticas. Eu publiquei esse livro ano passado e ele vem sendo aperfeiçoado e complementado todo dia. Nesse livro, eu procuro estabelecer metas muito claras, eu procuro dizer de onde virão os recursos, eu procuro dizer como farei a negociação política com a sociedade, o Congresso, e aqui cabe uma gratidão expressiva à bancada do meu partido, liderada por esse amigo, companheiro, brilhante André Figueiredo. É absolutamente para o resto da vida minha gratidão a você, meu irmão, por tudo que você tem feito por nós, pelo partido e pelo nosso Ceará. E não duvidem, essa luta para vencer a presidência da República está começando hoje, mas o PDT fará uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, porque todo mundo sabe que nós precisamos eleger uma boa, uma grande e generosa bancada de senadores, senadoras e deputadas federais e estaduais. O nosso projeto, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, baseia-se na livre iniciativa, no livre mercado e na democracia, mas tem uma convicção de que o Brasil não conseguirá jamais
sair da crise profunda em que se encontra se não tiver um Estado vigoroso, indutor de crescimento econômico e promotor da justiça social. Um Estado capaz de estimular a formação de uma forte poupança nacional, de desenvolver novas tecnologias e, muito especialmente, capacitar o nosso povo por uma educação moderna, emancipadora. O novo modelo que propomos no Projeto Nacional de Desenvolvimento está baseado na produção e não mais na especulação. Em uma nova política de juros com taxas de mundo civilizado, baseada em metas que equilibrem índices de inflação com índices de desemprego, que têm que ser perseguidos com a mesma disciplina com que se combate a inflação. Não é possível fazer o combate à inflação destruindo os empregos e levando para a informalidade a esmagadora maioria do povo trabalhador do país. Esse projeto se baseia numa reforma tributária clara, que vai procurar corrigir as distorções que permitem hoje ao rico pagar muito menos imposto do que a classe média e do que os pobres. O Projeto Nacional de Desenvolvimento será uma mola propulsora do crescimento em curto, médio e longo prazo. Para isso, prevê mecanismos em uma ponta que reative e modernize a indústria nacional, renovando e recuperando parques existentes, e na outra, estimule a pesquisa e inovação para que o Brasil ingresse na era da economia do conhecimento. Esse projeto dá uma ênfase especial à defesa do meio ambiente, priorizando a pesquisa, o desenvolvimento e o uso de energias alternativas. Nesse ponto, nós temos uma grande prioridade: transformar a Petrobras na maior empresa de energia limpa do mundo, além de salvá-la da pirataria, da privatização e de acabar logo no primeiro dia de governo com a sua salafrária política de preços. No entanto, a ação mais inovadora que pretendemos implantar em relação ao meio ambiente é garantir a preservação e o futuro da Amazônia, produzindo um salto harmônico do extrativismo para a economia do conhecimento, com ênfase inicial no setor da biotecnologia e da farmacologia. Só assim o Brasil pode acabar de uma só vez com a devastação, com a pobreza secular e com o conflito entre preservação e produção. Minhas amigas e meus amigos, eu sei que eu já estou sendo longo, mas isso é um documento compromisso com o povo brasileiro. Portanto, agradeço e me desculpo pela sua paciência. O Projeto Nacional de Desenvolvimento tem como um dos seus eixos a busca e garantia de um equilíbrio das contas públicas vigoroso, mas conseguido com políticas humanas e inteligentes, e não com monstrengos inibidores do crescimento e devoradores de vida, como o famigerado teto de gastos. Vai ser revogado também nas primeiras horas do nosso possível governo. Trata-se, esse teto de gastos, de uma das medidas mais arbitrárias e elitistas já tomadas recentemente, porque corta apenas os investimentos na vida do povo e deixa completamente livres, intactos, intocados, os juros absurdos pagos aos banqueiros. Para se ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, de um orçamento total que está esse ano em vigor, de 4 trilhões e 800 bilhões de reais, o governo deixa de fora do teto os 3 trilhões de juros, amortizações e renegociações e outras despesas financeiras, que paga para os bancos. Ou seja, dos 4 trilhões e 800, 3, que é a fatia dos bancos, não estão no teto de gastos. Portanto, qual é mesmo o compromisso com saúde fiscal? Trata-se aqui de tomar o dinheiro da saúde, da educação, do emprego e da comida de um povo que passa fome para engordar lucros absolutamente desonestos da usura e da agiotagem oficial. Esses juros, não é? E aplica teto de gastos apenas sobre 1,8 trilhões, que sobram para pagar todos os gastos necessários para a vida da população. No final, isso é que é o mais trágico. Sabe o que é que resta dos 4 trilhões e 800 bilhões? 25 bilhões de reais apenas para todo o investimento. Se já não bastasse o absurdo, a engenharia perversa de Bolsonaro acabou destinando, dos 25, 17 bilhões de reais desse saldo minúsculo para usufruto sem controle dos seus apoiadores através do chamado orçamento secreto. Já começou. Hoje tem a missão da Polícia Federal desvendando a Codevasf, mas é só olhar, tirante alguma exceção, todo este orçamento secreto, tirante alguma exceção, que a gente tem sempre que ter o cuidado, é para político salafrário roubar, dispersando o dinheiro do povo brasileiro. Enquanto Bolsonaro
que criou esta aberração, tem ainda coragem de falar que combate a corrupção. Com o nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento será isso tudo muito diferente. O Estado Nacional voltará a ter estratégia de desenvolvimento e irá conduzi-las através de maciços investimentos em infraestrutura e em áreas sociais, livrando-se da ilusão de que nosso crescimento virá somente de investimentos privados ou mito estrangeiro. Mito porque nos condenou ao fracasso, especialmente nos últimos 11 anos. Faz 11 anos que o Brasil não cresce nada pela primeira vez em 120 anos. 3 anos de Bolsonaro, 7 anos de PT, o mesmo modelo. Esse novo modelo que eu defendo será baseado não mais no favorecimento dos mais ricos e nem em conchave e esquema de corrupção, mas sim na ampla mobilização popular e no diálogo transparente e honesto com todas as forças produtivas e políticas empenhadas em mudar o Brasil de verdade. O Projeto Nacional de Desenvolvimento vai promover reformas concretas e imediatas, que negociarei nos primeiros 6 meses de governo com o Congresso Nacional, com os senhores governadores e com os senhores prefeitos. Para facilitar a negociação séria, honesta e transparente, eu vou propor, a partir de mim mesmo, o fim da reeleição, abrindo mão desse direito, sem acrescentar um só dia ao meu mandato. Será o fim dessa praga que está matando a democracia brasileira. E para retomar o ritmo de crescimento e investimento, eu vou incorporar essas primeiras medidas à renegociação das dívidas de todos os estados e municípios. A maioria hoje dos estados brasileiros, como é o caso do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul ou das Minas Gerais, à beira da completa insolvência. Os pontos de impasse serão submetidos a referendos populares. Ao invés de comprar ou se vender para o Centrão, todo impasse convocará o povo brasileiro para votar diretamente através de referendos populares, instrumento previsto na Constituição brasileira, mas que a nossa elite quase nunca deixa que se use, porque o que tem limitado o povo a participar é apenas nas eleições. Que agora, inclusive, essas eleições estão sob ataque desse tiranete de plantão. Minhas queridas e meus queridos, muito eu tenho exposto e discutido sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento nos últimos meses e pretendo avançar muito mais nessa campanha. Para não me alongar muito mais do que já fiz, volto a pedir desculpas e a agradecer o carinho e a generosidade, mas é um documento que eu quero assinar num país que está fugindo do debate. Eu quero, para não me alongar mais do que já fiz, rápidos tópicos desse projeto nacional, que todos poderão ver mais detalhados e poderão me ajudar a partir do meu livro, do site, centenas de vídeos espalhados na internet, e é papel da militância com os materiais novos que apresentaremos na campanha. De forma telegráfica que seja, eu vou repetir alguns rapidíssimo desses projetos. Taxaremos as grandes fortunas superiores a 20 milhões de reais. Mesmo com uma taxação moderada, prestem bem atenção, eu quero cobrar 50 centavos, meio real, a cada 100 reais das grandes fortunas superiores a 20 milhões de reais, e a arrecadação prevista é de 65 bilhões de reais por ano. Eu quero cobrar imposto de novo, como já fiz quando fui ministro, sobre lucros e dividendos dos grandes empresários. No mundo, apenas 3 países além do Brasil não cobram. Eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do grande presidente Itamar Franco. Só esta providência trará mais 50 bilhões de reais aos cofres do governo por ano. Como eu já falei antes, eu vou acabar com a famigerada política de preço dos combustíveis da Petrobras para que o brasileiro volte a pagar em real combustível que hoje compra com base na cotação do dólar no mercado internacional de petróleo. Essa decisão vai impactar todos os setores da economia, além do bolso de toda a população, mas em especial dos motoristas de aplicativos, caminhoneiros e taxistas, sem falar na dona de casa que não pode mais pagar o gás de cozinha. Ainda falando do bolso do povo, eu vou ajudar a resolver o endividamento de 66 milhões de brasileiras e brasileiros que estão com o nome sujo no SPC e no Serasa, renegociando suas dívidas com abatimento grande e parcelamento a juros baixos. Para vocês terem ideia da importância dessa medida, eu lembro que o consumo das famílias responde por 60% do PIB brasileiro.
se elas estão sem crédito, sem renda ou sem emprego, é absolutamente impossível retomar o desenvolvimento, reativar a economia brasileira. Minhas irmãs e meus irmãos, o Projeto Nacional de Desenvolvimento não busca exclusivamente colocar a nossa economia de pé. Sua verdadeira meta e missão é colocar o nosso povo de pé, toda a nação de pé. Mas o Projeto Nacional virá, sobretudo, para devolver a dignidade, a esperança e a prosperidade ao povo mais pobre do Brasil. Por isso, ele vai convergir para dar suporte ao mais revolucionário programa de educação pública de toda a história brasileira. Assim como eu ajudei a provar que um estado pobre como o Ceará pode ter a melhor educação pública do país, eu quero ajudar a provar que o Brasil também pode, no médio e longo prazo, ter um dos melhores sistemas de educação pública do mundo. Se no Ceará, com muito planejamento e continuidade, levamos 25 anos para conseguir isso, a minha meta para o Brasil é estarmos entre os 10 melhores do mundo no espaço de 15 anos. Repito, o Brasil pode e deve estar entre os 10 melhores países do mundo em educação dentro de 15 anos. Muitos não acreditaram quando eu disse anos atrás que o Ceará teria a melhor educação pública do Brasil. Conseguimos isso porque nos unimos todos numa mesma causa. Para lograrmos esse êxito nacionalmente, temos que envolver toda a sociedade nesse esforço, cabendo ao governo federal liderar e articular junto com governadores e prefeitos um corpo técnico de excelência, conteúdo teórico de qualidade, novas formas de financiamento e uso de novas tecnologias de ensino. Além de criarmos normas pétreas com status da Constituição nas metas e métodos da educação para que não possam ser modificadas por qualquer governante ou partido que venha a se suceder ao longo dos anos. Ou seja, educação não é obra de um só governo, de um só partido, de um falso salvador da pátria. Educação deve ser, sim, a salvação nacional. 3 braços serão fundamentais para realizar essa tarefa hercúlea e redentora, e eu os chamo a começar a se planejar para essa imensa revolução na educação. Professoras e professores, famílias e da estudantada do Brasil. E nesse país, em que tanto tem se falado em parceria público-privada, está na hora de se usar corretamente essa prática na missão mais gloriosa da nossa história. Só uma educação moderna e eficiente poderá garantir a melhoria de vida do nosso povo e a inserção do Brasil no cenário das nações mais desenvolvidas no mundo. Por isso, a grande revolução que o meu governo pretende fazer será a revolução na educação. Eu tenho uma grande equipe estudando o tema e preparando um amplo projeto a ser discutido com o mundo acadêmico e toda a sociedade, propondo mudanças na filosofia educacional, métodos e modelos. Para finalmente concluir, por favor, me perdoem, mas é um documento que eu quero deixar guardado para a história brasileira. Eu informo que muitos outros grandes projetos na área social e iniciativas de defesa dos interesses das camadas mais pobres serão também ancorados no Projeto Nacional de Desenvolvimento. Entre dezenas deles, destaco o Programa de Renda Mínima Eduardo Suplicy, que vai englobar os pagamentos feitos pelo Auxílio Brasil, Seguro-Desemprego, Aposentadoria Rural, BPC. Essa medida, associada aos programas de geração de emprego e renda, será decisiva para combater a fome e a miséria no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, eu finalizo renovando a minha fé na democracia e na sua importância para a felicidade e a prosperidade do povo brasileiro. A plantinha tenra, descrita por Mangabeira, tem que crescer e ter a força simbólica do pau-brasil e a concretude, o porte, a altura, a firmeza dos gigantes das nossas florestas, como a sumaúma, o jequitibá, o angelim vermelho, a peroba rosa e a gameleira. Ô Brasil, como eu te conheço, meu querido país! Não haverá serrote, não haverá serra elétrica, não haverá baioneta antidemocrática capaz de derrubar essa floresta, porque um gigantesco cordão humano de milhões de brasileiras e brasileiros destemidos vão proteger a democracia com seus corpos e, se necessário, estarão dispostos também a irrigá-la com seu próprio sangue.
Eu estarei na linha de frente dessa luta de defender a democracia, tendo ao meu lado a pessoa que será minha vice e que, tenho certeza, também trará alegria a vocês e esperança ao Brasil. Vocês conhecerão essa pessoa em poucos dias. Adianto que, conforme determinação da Miguelina, eu adianto que, se depender de mim, será uma mulher, porque eu sempre respeitei as mulheres e as tive sempre como companheiras inseparáveis na minha luta. Nos últimos dias, se intensificaram os nossos diálogos com as forças democráticas insatisfeitas com a polarização que ameaça o país. Carlos Lupe, como um verdadeiro cacheiro viajante, diplomata de todas as artes, está trabalhando com a habilidade, humildade e com a sua proverbial credibilidade na construção desses diálogos. O ritmo deve ser acelerado dessas conversas nas próximas 2 semanas. Muita coisa ainda pode acontecer. Se enganam os que pensam que o tempo da política obedece ao mesmo compasso do tic-tac normal dos relógios. Para, de fato, encerrar esse discurso, agora eu prometo, eu digo com muita sinceridade que eu me orgulho muito do que eu já pude fazer na política, mas eu pretendo fazer ainda muito mais. Mas eu tenho a coragem, muito obrigado, eu tenho a coragem de lhes pedir que não acreditem que os políticos possam individualmente resolver os seus problemas. Não existem salvadores da pátria. O importante, então, não é só mudar os políticos, o importante é mudar a política. É eleger políticos que queiram mudar a política, que queiram mudar a economia, que queiram acabar com o jeito corrupto de governar. Se não fizermos isso, o Brasil continuará sendo um dos países que menos cresce no mundo e onde mais aumentam a desigualdade e a humilhação da pobreza. Porque todo o sistema político e econômico no Brasil foi criado e é mantido para explorar e enganar os mais pobres. Isso foi assim desde o início e se aprimorou muito nos últimos anos. Nos últimos tempos, a bandidagem e a maldade se sofisticaram. Os hipócritas de direita e de esquerda aprenderam novas formas de enganar o nosso povo. Isso tem levado o Brasil para trás. A cada ano o Brasil perde de goleada para si mesmo. Está na hora de invertermos esse jogo. Eu conclamo, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra, eu conclamo a todos os brasileiros, de todos os quadrantes, a nos unirmos nessa luta. A juntos recuperarmos o sentido glorioso de nosso destino e juntos devolvermos o Brasil a todas as brasileiras e a todos os brasileiros. Que Deus ilumine essa grande nação. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Ciro, toma sua água, parceiro. Vamos fazer essa foto, né? Não quero pandemônio, nem pandemia. Não quero mais essa agonia. Não quero errar de novo. Eu quero é paz pra sonhar, meu povo. Eu quero um valor verdadeiro. Eu quero um amor bem brasileiro. Não quero errar de novo. Eu quero é paz pra trabalhar, meu povo. Não quero o cruel, nem o duvidoso. Presente sem futuro, nem passado já sem gosto. Não quero que só sabe enrolar. Nem quero que não sabe trabalhar. Não quero ficar aqui parado. Também não quero voltar pro passado. Por tudo que admiro, prefiro Ciro. Prefiro Ciro. Pelo Brasil que eu quero e admiro. Prefiro Ciro. Prefiro Ciro. Por tudo que admiro. Prefiro Ciro. Prefiro Ciro. Pelo Brasil que eu quero e admiro. Prefiro Ciro. Prefiro Ciro. Ainda é
cedo pra pensar em eleição, mas eu já tenho um nome no meu coração. Também tem gente que hoje